bom dia. Para encerrarmos o mês de julho, convidei uma amiga muito querida, que é a Aline Flor, que trabalha, né, com mentorias, com desenvolvimento de carreira e que vem conversar comigo sobre produtividade. Então, esse assunto é muito importante, né? Nós temos aí um desafio diário de nos mantermos produtivas e sabemos que nós mulheres muitas vezes temos alguns desafios a mais que os homens para colocar nessa conversa e por isso eu a chamei para a gente bater papo. Vou chamar a Aline e aí a gente começa a conversar. Se você quiser mandar sua dúvida para esse bate-papo, deixa a Aline acessar aqui e nós começamos a conversar. Bom dia! Bom dia, maravilhosa. Tudo Tudo bem? bem? Tudo bem. Estou muito Menina, feliz em tê-la aqui comigo nesse bate-papo. eu também, Paty, que eu tava refletindo na hora que eu tava me arrumando. Eu falei, gente, quantos anos que eu e a Paty nos conhecemos, não é? Vamos denunciar a nossa idade. Muito. Muito tempo, muito. E é muito legal isso, porque eu acompanho a tua carreira desde sempre e você a minha desde sempre, né? Não só a carreira, mas a nossa vida pessoal, né? Mesmo que a gente não se encontre, mas a gente está sempre conectada. E isso é fantástico. Eu me sinto muito feliz de estar contigo hoje, de verdade. Que bom. Aline, então, Tá. assim, eu me desafiei a trazer pessoas que eu admiro para conversar comigo toda Ah, segunda-feira, de todas as áreas, porque eu acredito e que a gente precisa mostrar para as pessoas, pessoas próximas da gente, né? Porque às vezes fica tá. se espelhando em algo muito distante, tem pessoas muito boas aqui na nossa região que Uhum. estão pertinho, que participam do movimento associativista, né? A Aline Uhum. é da CIF Mulher, eu também sou da CIF Educação, e acho que a gente precisa se fortalecer enquanto mulher, enquanto líder, enquanto empresária, empreendedora, para que a gente possa impulsionar nesse momento que tem sido desafiador para quem tem negócio, né? Então, tê-la comigo é muito importante. Antes de eu começar a falar especificamente de produtividade, que eu sei que é um tema que tu estuda há muitos anos, tem muito resultado com os teus mentorados e mentoradas. Que tu se apresentasse, eu sempre gosto que a pessoa fale o que ela julga que seja mais importante, né, dos outros conhecerem, para que a gente também coloque isso. E também eu quero trazer o teu envolvimento com a corrida, que eu acredito há muitos anos que a prática regular de atividade física nos ajuda, e a ciência mostra isso, a equilibrar essas emoções, esses desafios da vida dos negócios. Então, por favor, se apresente aqui para a gente começar a conversar de fato sobre o assunto de hoje. Tá bom, muito obrigada, Paty, mas eu já me sinto muito lisonjeada, com essa apresentação, que já é para mim incrível. Eu costumo dizer que a gente não é nosso currículo, né? É muito mais o nosso comportamento, é o nosso dia a dia, é o que a gente faz que realmente mostra quem a gente é. Então, nada adianta de eu ter todos os conhecimentos do mundo, várias formações, se eu, como pessoa, não transmito isso no meu dia a dia, não faço isso no meu dia a dia e também não compartilho com outras pessoas, né? Eu sou uma pessoa muito insatisfeita de uma certa forma, que não me leve a mal com essa palavra, mas eu não gosto de estar sempre na mesma, né? De estar sempre, eu tô confortável, eu tô suficiente, isso é bom e tá ok, né? Porque se eu tivesse pensado isso há uns 14 anos, quase 14 anos, eu estaria hoje na minha empresa, tudo certo, né, da construção civil, que a gente pode depois falar um pouco sobre isso também, e, e não tivesse dado novos rumos para minha carreira, né? Então, eu sempre fui assim, uma entusiasta de aprender, de ensinar principalmente. Então, hoje eu trabalho justamente com mentorias, treinamentos, e olha que interessante, eu sempre quis fazer isso, mas eu não sabia como. Eu acho que já podemos falar da primeira coisa, que é o como eu vou fazer isso, né? As pessoas idealizam tantas coisas, têm vários sonhos, tá, mas o como?
e a gente pode aprofundar isso de repente também aqui no tema da produtividade. E eu pensava, como eu vou fazer isso? Eu desde criança gostava de ensinar, brincar de escolinha, tinha aquelas coisas, né? E aí chegou na minha vida os treinamentos, desenvolvimento pessoal. Eu hoje faço mentorias, treinamentos, palestras. Mas antes disso, eu sou empresária da construção civil já há mais de 20 anos, bem mais que isso. Minha primeira formação é na área técnica, né? Então eu venho das exatas. Quando as pessoas falam, você veio das exatas, você trabalha hoje com a área humana. Mas as exatas me permitiu estudar muito sobre programação neurolinguística. Para quem conhece um pouco, é uma matemática. Eu defino como uma matemática. E é assim, quando a gente começa a entender, peraí, eu tenho uma ação, então eu tenho uma reação, se eu fizer isso, eu posso ter tal resultado. Então é uma matemática, né? Eu sou mãe, dois filhos, um até da mesma idade do seu, né? Sou casada há muitos anos. E geralmente eu costumo dizer que quando a gente está num relacionamento há muitos anos, parece assim algo tão extraordinário, mas não é. É o poder que a gente tem de todos os dias a gente fazer o nosso melhor, né? Aprender também com esses relacionamentos e por isso que ele se mantém nessa constância. Então, tudo isso que eu ensino também ajuda no relacionamento, né? Que graças a Deus tá tudo bem. Eu sou uma corredora, né? Eu não falo que eu sou uma corredora amadora, porque não. Porque eu vejo que os amadores, eles não se dedicam tanto quanto a Uhum. gente se dedica, né? Então a gente tem que tirar isso da nossa cabeça. Eu acho que meu olho tá dentro, que entrou maquiagem dentro. Eu sempre falo que quando nós praticamos um esporte, Paty, a gente se dedica para esse esporte, a gente busca entender como fazer a melhor performance no esporte, até as roupas que a gente vai usar. E quando a gente entra também para competir de uma certa forma, né? Se inscreve numa prova, você não vai lá como amador. Mesmo que você vai competir com você mesmo. Melhorar teu tempo, né? Mostrar aí toda a tua dedicação dos treinos, que eu costumo dizer que o treino é treino, o jogo é jogo. Então tem horas que a gente está treinando, tem horas que a gente está lá para jogar. Então o amador não faz isso, né? Amador é o que as pessoas pensam, quem está de fora pensa, é amador. Mas não, para nós que levamos a sério, não é amadorismo, né? Justamente porque a gente se aprofunda, a gente entende e faz o que precisa ser feito. Eu acho que eu já falei quase tudo de mim. Tem muitas outras coisas, mas eu acredito que para as mulheres que estão aqui, é importante entender que eu não só trabalho, né, com desenvolvimento com outras pessoas, mas eu tenho a minha família, eu tenho meu esporte, tenho alguns hobbies, e isso é muito importante a gente ter, justamente porque isso precisa fazer parte da nossa rotina, que eu acredito que a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Com certeza. Basicamente isso. Então, aí né, quando eu escolhi o tema, eu vou atrás de alguns estudos para a gente Tá. trazer dados, né, Uhum. estatística para a conversa, que eu acho muito importante. E uma delas é o seguinte, né, segundo a Harvard Business Review, 41% das pessoas que são altamente dedicadas ao seu negócio relatam estagnação ou frustração profissional com a atividade que ela está desempenhando. E quando a gente olha para o setor da saúde, que é o setor que eu trabalho, Uhum. esse número sobe para 49%. E uma das falas recorrentes nesses trabalhos é: eu trabalho muito e cresço pouco. E aí vem a minha pergunta para ti. Se fala muito de produtividade, mas produtividade acaba sendo um conceito muito matemático quando a gente olha em número de peças, horas de trabalho, qual é a capacidade de produção, e muito abstrato quando o profissional olha para a sua agenda, né? Quantos profissionais tu conhece, e eu também, que tem aquela agenda cheia e chega no final do dia, a pessoa não fez absolutamente nada daquilo que estava planejado. Ela apagou incêndio 24 horas e Uhum. termina com essa sensação assim: meu Deus, o dia passou e eu não fiz nada. E aí te pergunto, né, como especialista no assunto, como que tu ajuda a gente Uhum. a melhorar essa produtividade, a melhorar, ou talvez seja trabalhar essa sensação, ou como construir uma agenda eficiente? Sim.
Paty, tem vários pontos aqui, né? Quando você fala de que a produtividade pode ser algo matemático, cansativo, maçante, e é essa percepção que a maioria das pessoas tem. A gente se ilude achando que é isso, que na verdade não. A produtividade, ela é justamente uma ferramenta para mostrar para você que você fez algo que realmente tinha o quê? Resultado. Então quando a gente faz muitas coisas, é um alerta, porque nem sempre a gente está produzindo, a gente está só ocupando o nosso tempo. E aí, uma pergunta que eu sempre faço para o meu cliente, né? Chega no final do dia, você está satisfeito, satisfeita ou está realizado, realizada? Principalmente nós mulheres. A gente pensa, meu Deus, mas será que eu estou realizada mesmo no final do dia? Porque eu estou com tanta coisa, tanta demanda, é filho, é casa e tudo mais. E aí, o que que diferencia disso? Isso tudo é a direção. Essa palavra, ela parece tão simples, mas ela tem um significado enorme. É a direção. E hoje, Paty, quando a gente fala de mentoria, de treinamento, de acompanhamento, o que for, o que que a pessoa hoje quer? Vamos supor que a pessoa te procura para um determinado trabalho, para desenvolver as pessoas, fazer um treinamento. Ela quer um direcionamento. E é justamente isso que as pessoas precisam, de um direcionamento. Hoje, o que você vai oferecer de solução é um direcionamento. Então, tá, qual é a direção? Mas isso você precisa conversar com essa pessoa, óbvio, entender para onde ela quer ir, aonde ela vai chegar. Porque quando eu faço um monte de coisas e não sei para onde está me levando, qual o caminho que eu estou indo, eu falo que às vezes a gente pode fazer uma comparação com o Waze, né? Ele te dá várias opções e você pode escolher qual é o caminho, mas você sabe a direção. Então, opa, eu sei que eu quero chegar lá no centro. Ele pode me dar dois, três caminhos. Ok, eu escolho o caminho, mas eu sei que eu quero chegar lá. E aí, as pessoas sabem aonde que elas querem chegar? Chegar é o modo de dizer, mas é o objetivo. Seja ele profissional, seja ele pessoal, qual for, qual área. Mas geralmente a carreira ela está nos três principais pilares das pessoas, né? Então, aonde ela quer chegar? E aí, quando a gente tem isso claro, tem uma palavra aqui tão simples que as pessoas não dão muita importância, que é clareza. Então, vem direção e clareza. Eu tenho direção, eu tenho clareza do que eu quero. E aí sim, eu começo a organizar o que eu vou fazer. Porque imagina, se você faz um monte de coisa, é aquela história, né? Ah, eu vou para tudo que é lado. Quanto que a gente perde? Ah, mas a Aline, a gente não perde, a gente aprende. Sim, a gente aprende. Só que chega uma hora a gente tem que ser bem inteligente e entender que, opa, peraí, eu estou desperdiçando meu tempo, minha energia, dinheiro, recurso financeiro. Às vezes a pessoa está fazendo um curso que não tem nada a ver. Que talvez ela, ah, mas isso é legal, tá, é legal, mas para esse teu momento, cabe este curso? Cabe você fazer determinada atividade? A gente precisa entender com clareza aonde essa pessoa está e aonde ela quer chegar. Qual o objetivo que ela tem. Depois disso, Paty, que a gente organiza a rotina. Eu já tive muitos clientes, homens também, né? Não só mulheres, que assim, ó, quando a pessoa chegou para mim, ela colocou, tipo, literalmente colocou tudo na mesa e ela disse: Eu não sei o que eu vou fazer com tudo isso. Eu acho que eu não posso fazer tudo isso. Aí eu disse: Calma, para, respira, respira e vamos organizar isso. Então, tem outra palavra que a gente fala tanto, mas a gente não faz na prática: organização. Então, a rotina, ela parte do quê? De eu ter clareza, saber onde eu quero chegar e começar a organizar tudo que eu tenho. E aí, Paty, existe um processo que ele é de desapego, tá? Olha só como a conversa é De profunda. largar, né? De De largar. largar, porque tem coisas que a gente tá tão apegado. É igual aquela coisa na nossa casa. A gente tem um monte de coisa que a gente não precisa mais, que não faz mais sentido, a gente não destralha, sabe? Então a gente tem que ter um desapego de pensar, peraí, isso aqui faz sentido? Eu tenho certeza que quem tá assistindo aqui, quem vai assistir depois, vai olhar para sua lista de coisas e vai ver coisas lá do começo do ano que não fez. Mas tá lá, tá consumindo tua energia. Tu olha e diz, nossa, quanta coisa eu tenho para fazer aqui. Ah, isso aqui eu não consigo colocar na minha rotina. Mas às vezes não faz mais nem sentido. Por isso que essa clareza, esse limpar, sabe? Eu costumo dizer para os meus clientes, meus alunos, né? Você não organiza nenhum quarto de luz apagada. Você tem que colocar luz em tudo, você tem que olhar e dizer, peraí.
isso aqui me serve, isso aqui não, isso aqui eu vou deixar lá numa caixinha guardada para daqui um tempo, sabe? E aí disso tudo você começa a organizar o teu dia a dia. Então tá, isso é importante para mim. Coisas que são importantes, não só profissionais, mas a gente entende, você como é da área da saúde, né, Paty, que a parte do nosso corpo precisa ser respeitada nesse processo. E eu também custei entender isso quando eu fiz a minha transição de carreira. Eu falava, cara, mas eu não faço nenhuma atividade física. E aí a desculpa vem, a gente se sabota. Ah, mas eu não tenho tempo, não consigo colocar na minha rotina isso. Poxa, mas você não tem 30 minutos? Às vezes, de verdade, a gente sabe hoje, né, Paty? Muita gente perde 30 minutos facinho aqui no No celular. celular. Uhum. Cara, facinho, facinho. Então, os 30 minutos, os 30 minutos você pode usar para você. É uma caminhada, é um alongamento, é um polichinelo, é um pular corda, sabe? É uma volta no teu condomínio, no teu bairro, o que for. Uma corrida, ó, em 30 minutos, né? Quando você corre, dá para fazer aí, ó, 5 quilômetros. 5 quilômetros. E isso que tu tá falando vai muito para a história do autocuidado, que eu não tenho tempo de almoçar. Uhum. Peraí, mas se tu não comer direito, como que tu vai querer ter uma boa produtividade, né? Então, Exatamente. isso que tu tá falando é aquela da luz para realmente o que é essencial, né? Exato. E é como você disse, né, Paty? A alimentação é o exercício físico e o sono. Sono. Nós não podemos deixar desprezar, dizer, ai, não, eu durmo pouco. Não, gente, não existe Duas isso. horas eu tô ótimo. Por quanto tempo, Não. né? Nossa, o nosso corpo entende que ele precisa descansar. Ele entende quando a luz está baixando, né? A luz do sol, entende quando está clareando. O nosso corpo, ele é inteligente, a gente sabe que precisa desses recursos. E sem isso, a gente não consegue fazer o resto. E olha que interessante, Paty, você falou da questão do almoçar. Tem pessoas que não colocam isso na agenda. Ah, Aline, que desnecessário. Eu sei que. Tem gente que não coloca e não Não almoça faz. e não É. para fazer isso. E é tão importante, gente. Aí as pessoas, mas eu tô com um monte de coisa na lista, eu vou comer se sobrar um tempo. Ah, tá. Aí depois você tem todos, né, os malefícios, enfim, todos os problemas que causam daqui a um tempo. Pode ser que hoje não, mas isso vai somando, né? A gente que já passou dos 40 não dá, né? E mesmo antes, eu falo, às vezes eu tenho alunos muito jovens também, né, que começaram na carreira. E eu falo, mas eu sou jovem, tenho tempo. Eu falei, aproveita para você plantar agora, porque é o que né, a minha ginecologista sempre diz, assim, ó, sente no vaso com autonomia. Mulheres, você sabe o que é isso? Que você não precisa de ajuda de ninguém quando você tiver com uma idade, né? E a autonomia é muito importante para a gente sabe disso. Então, Paty, todas essas coisas que são essenciais, que você usou uma palavra que é perfeita, faz parte da nossa rotina. E a rotina, ela não pode ser engessada, a gente sabe disso. Então, eu construo essa rotina com o cliente de forma que ela atenda a realidade, né? Não sobrecarregue, porque a gente sabe que precisamos de pausas. As pausas, elas são muito importantes. Quando a pessoa fala, mas Aline, como é que eu vou pausar se eu tô com um monte de coisa para fazer? Não, a gente precisa de pausas. Então, é aquela história. Depois que eu olho tudo, eu começo a organizar. E quando eu organizo, eu sei o que é prioridade. Nós já falamos, ó, vários passos aqui: direção, a clareza, a questão de organização. Eu começo a priorizar o que realmente vai fazer parte da minha rotina e da minha vida. Isso é fazer parte da sua vida, é usar o tempo. O tempo é matéria-prima e matéria-prima da nossa vida, né? Depois que eu priorizo, o que eu faço? Eu planejo. Eu coloco tudo que eu preciso fazer no seu dia, no seu horário, na semana, no mês. E depois disso, vem a parte que a maioria das pessoas deixa de lado, que é o executar. Então, Paty, são coisas assim, ó, que fala, pô, Aline, mas é tão simples. É, mas por que as pessoas não fazem? Elas se sabotam, elas têm preguiça. E elas não entendem, você falou algo no começo, né? Que as pessoas se esforçam, se esforçam. Será que elas de verdade entendem o propósito? Por que que elas estão fazendo o que estão fazendo? Ou elas só estão lá para cumprir horário, para receber e pagar as contas? É muito mais do que isso, sabe?
Quando a gente começa a ter essa consciência, a gente usa o nosso esforço ao nosso favor e também de forma inteligente. Eu falo para meus alunos, não quer dizer que você tem que ter mil coisas para mostrar que é um cara inteligente, que é uma pessoa super produtiva. Não, é só priorizar e fazer o que precisa ser feito. É que as pessoas realmente acham que precisa ter algo muito extraordinário e na verdade não é, né, Paty? É o óbvio. De Então, verdade é o óbvio. e isso que tu tá falando me traz duas reflexões que eu gosto de falar isso, né? Que o simples não é fácil. Porque a gente tem uma Uhum, coisa na nutrição que é o beber água, que é super simples uhum. de fazer, né? Tu tem, é a bebida mais fácil que tu tem à De disposição acesso. na Uhum. nossa questão cultural aqui e de É, localidade. E é é. uma das coisas mais difíceis de mudar. Porque quem não tem o hábito tem que precisa de muito estímulo para fazer com que a água vire algo de rotina mesmo, até o alerta no celular para a pessoa lembrar Eu que não tem que. tenho, tá? Eu não tenho hábito, eu não gosto de água. Eu não tenho. E aí, o que que eu faço? Eu anoto, tá aqui na lista, anoto na minha agenda, anoto no celular. Água, água. Eu não gosto. Isso que tu falou é fato, eu sou prova viva disso. E Eu aí divide as crianças dos adultos, como eu também digo, né? Porque o adulto faz o que tem que ser feito. A criança faz o que é dá prazer, ela é hedonista na sua essência. Então, É acho isso que aí. e essas coisas que a gente traz aqui serve para fazer a reflexão interna, mas também dos pontos de mudança. E a segunda coisa na tua fala é assim, a nossa geração que Uhum. está aí, né, dos 30 até os 50, é a geração que cresceu, que bonito era ser workaholic, era ter três, quatro telefone, era Exato. não parar para nada, produzir num alto volume, que nem necessariamente era uma produtividade adequada, e usou isso como, ok, esse é o meu modelo, e nós estamos doentes, né? O índice de burnout, afastamento por Isso. transtorno depressivo e ansioso é gigantesco. Então, esse modelo não está certo. Como Uhum. fazer diferente? E aí a minha pergunta para ti é: como que tu ajuda nós, mortais, a montar uma agenda eficiente? Porque às vezes a pessoa faz isso que tu falou. Tem lá das 8 às 18, ela não bota nem 15 minutos que ela precisa para ir no banheiro fazer xixi. Ou para se deslocar de uma reunião para outra. Eu acho que a pandemia deixou a gente muito mal acostumado, né? Que É. fazia justo. Ah, eu tenho uma reunião das 8 às 10 e outra das 10 ao meio-dia. Peraí, como é que tu vai sair do Estreito e vai chegar, sei lá, no Cobrasol, em Campinas, Exato. ou, Uhum. né? Uhum. É. Paty, uma das coisas que nós precisamos trabalhar sempre é a consciência. Quando eu tenho a consciência do que eu preciso, e aí a gente tem que tocar, e você como nutricionista sabe, é na dor, né? Eu já tive pedrinhas, né? Pedrinhas. E foi muito difícil, assim. Teve um momento que eu tive que parar no hospital, fui internada e tal. Então, a gente aprende na dor. E aprende também com erros dos outros, com experiências. E eu falo que essa é a pessoa mais inteligente, quando ela não precisa passar por essa dor. Passar, né? Hoje, eu vou te dar um exemplo. Hoje de manhã, eu acordei, assim, eu dormi poucas horas, não poucas horas, mas eu geralmente durmo cedo, só que eu tinha algumas coisas que eu precisava adiantar e fui dormir, era meia-noite. E acordei 5 horas, que é o meu horário. E aí eu pensei, eu vou levar as crianças, vou voltar para casa. E eu tinha Pilates. E aí eu pensei, puxa vida, mas se eu não for no Pilates, eu vou começar a ter as minhas dores. E eu geralmente sofro de canelite quando eu não fortaleço para a corrida. Então, né, corredores, corredoras, a gente precisa fortalecer. É chato pra caramba. É muito chato, sabe? E eu penso, cara, mas eu preciso ter performance na corrida, porque senão eu vou sofrer, eu vou ter que ficar afastada, eu vou deixar de fazer algo que eu amo. Então, essa consciência, e aí é o que você falou, que eu super concordo, separa as crianças dos adultos. A gente tem que fazer o que é preciso ser feito, né? Precisa ser feito, e não o que a gente quer. E aí eu fui pro Pilates. Quando depois, olha, eu tava cansada, tá? Tava cansada. Daí eu falei, cara, mas eu cumpri meu compromisso comigo. Então, essa consciência precisa ser gerada. Eu sempre falo o que que a pessoa vai ganhar e o que ela vai perder. A gente precisa fazer uma análise, Paty, de perdas e ganhos. Quando eu atendo geralmente executivos, né, empresários, a maioria, empreendedores. E você sabe a nossa vida de empreendedor como é, né?
Não tem, às vezes, tem imprevistos e a gente começa a ter vários negócios. Não é só a questão do workaholic, mas sim uma pessoa que tem é, várias frentes de trabalho, outros E investimentos, várias enfim. pessoas, às vezes, que dependem desses trabalhos. Exato, eu ia chegar nisso. Tem pessoas que dependem deste negócio, né? Eu tenho clientes que eu atendo que esses dias eu fiz uma choque de realidade para eles. Eles são sócios, né? São familiares, e eu disse, vocês já pararam para pensar quantas pessoas vocês impactam e vocês beneficiam do negócio de vocês? Porque às vezes eles têm uma discussão, daí, sabe o que acontece? Será que a gente, né, acaba com tudo? Peraí, mas é a nossa questão social, né? Quantas pessoas dependem desse trabalho? Então, olha só, é essa consciência da perda e do ganho. Clientes que têm muitos negócios, que ainda demandam de filhos, de casa, é essa consciência que a gente tem que trazer. Como que eu ganho, o que que eu ganho e o que que eu, né, perco de uma certa forma fazendo essa minha rotina. Nós mulheres temos muito, não é que muito mais a fazeres, né? Mas a gente tem o nosso segundo turno, terceiro turno, a gente Uhum. sabe disso. E é colocar sim em horários. Parece chato, Paty, mas chega uma hora que a gente precisa olhar e dizer assim: peraí, se eu não tô conseguindo vencer, talvez uma meia hora a mais. Será que tem coisas que eu tô fazendo que eu não que eu poderia delegar para alguém fazer? Sabe quando você tem marido, ou mesmo que você não tenha, mas às vezes você tem uma pessoa de rede de apoio, você pode delegar. E tem coisas que você pode otimizar. E às vezes pode ser fazer algo mais perto do seu trabalho. Treino, por exemplo, perto do seu trabalho. Ah, mas eu não consigo sair todo dia para estudar, para ir para o evento. Você pode fazer algo online? Você pode ter um livro sempre com você, porque essa é uma reclamação que eu tenho. Ah, eu não consigo ler, não leio Ler. nada, não tenho tempo. Uhum. Tá, mas você usa. Mulheres geralmente usam bolsa, né? E a gente sempre tem ali um tempinho, né? Uma folguinha, ou até às vezes na hora depois do almoço, aquele descansozinho para ler uma página, duas páginas, ou de manhã, quando acorda, né, um devocional junto com algum conteúdo que você goste. Então, Paty, é só a gente colocar o que a gente quer para aquele momento que vai gerar algum resultado. A leitura vai gerar resultado? Vai. Vai, você vai aumentar seu repertório, você pode se capacitar, você pode aprender algo novo. E eu sempre falo que é o ampliar a nossa percepção, né? É usar o conhecimento de outra pessoa que já estudou anos para compilar em um livro, né? Eu tenho vários, a gente compila, por exemplo, esse Acelerar o aqui. processo, né? Diminuir a Acelera o curva. processo. E Uhum. aí você tem tudo isso nas suas mãos. As pessoas precisam ter essa consciência. Peraí, é tão fácil, como você diz, o fácil. As pessoas tornam difícil. E é por quê? Porque ela não te gerou essa consciência ainda. E óbvio, Paty, a gente parte disso de um autoconhecimento. Você é da área, entende que nada a gente constrói sem autoconhecimento. Não vou ser Uhum. eu que vou chegar e vou dizer, Paty, olha, faça isso. Mas eu nem sei quais são as tuas preferências, eu não sei teus valores, não sei quais são os teus sonhos, não sei a tua realidade. E aí vem aquela questão hoje das redes sociais de muita comparação. A gente compara, né, o palco do outro, mas nunca viu os bastidores É. realmente. Uhum. Cara, assim, eu já fiz muita palestra, mas para eu chegar lá, às vezes, você já também, né, Paty? Uma hora de palestra, o quanto a gente estuda, a gente monta É. apresentação, a gente faz pesquisa. Aqui para live, olha quanto trabalho você já teve antes desse nosso momento aqui maravilhoso. Você programou, você pensou nos conteúdos, você divulgou, você fez pesquisa, você conversou com as convidadas. Cara, existe muito trabalho. E aí a pessoa olha aqui e diz: ah, elas estão ali fazendo uma live. Olha a importância que isso tem. Mas por quê? Eu faço a comparação. Ah, mas é tão fácil para a Paty está ali bonita, fala bem, super engajada com o assunto. Mas olha os anos, olha quanta Uhum. coisa a Paty já passou, né? Quantos negócios ela já viu de perto dela ou de clientes? Quantos alunos, né, Paty, já passaram, né, nas cadeiras das salas de aulas que você esteve ministrando? Então, essa coisa de ficar comparando, eu nunca comparo. Eu nunca fui assim, ai, nossa, mas essa mulher, ai, essa já. Não. E E sabe, eu tem uma tenho, coisa. e eu tenho um Ah, dado aqui para te dar, tá? Tem uma aham, pesquisa que mostra que 47%
das mulheres que têm menos de 30 anos, menos de Hum, 35 anos, colocam que quando elas começam a consumir o que tem nas redes sociais relacionados ao verdade. seu negócio, elas se sentem incapazes. Então, Sim. isso é uma coisa que isso é muito importante que tu tá falando, porque naturalmente a gente se compara mais que os homens, né? A gente tem uma régua muito alta, né? Uhum. E essa exposição acelerou isso, né? E eu gosto muito de falar isso. Eu falei, gente, o meu palco não é o meu bastidor. Não é. Nunca O, é. o Nunca nosso é. bastidor é muito mais trabalhoso do que o palco, do que vir aqui fazer o show, né? Exato. E assim, ó, isso, Paty, é em dadas qualquer proporção, tá? Pode ser nós, pode ser mulheres que estão nos assistindo que são eu empresárias, que é só ela, ou pode ser uma empresária de uma grande empresa que fatura milhões, bilhões. Eu gosto muito de ouvir vários cases, né? Desde o do que está começando até o que teve assim carreiras internacionais. Porque as dificuldades e digamos, as etapas são as mesmas. Só que a gente vê assim, o cara, nossa, o cara é bilionário, tá andando de jatinho, gente, mas o quanto ele já ralou, quanto sono ele perdeu, o quanto ele teve que se capacitar, é a comunicação, é estruturar processo. Quando eu vou no meu cliente, eu falo assim, cara, tem coisas que você não tá olhando. Você quer comparar lá com o cara que tem uma multinacional, mas você nem teu processo você não estrutura. Aí a gente traz aqui para nossa vida. Tá, a gente quer se comparar lá com a fulana, mas a gente nem dentro da nossa vida, da nossa casa, as nossas coisas, a nossa agenda não tá organizada. Então, sabe, o exercício nosso é fazer a nossa parte. Eu sempre falo, não adianta, a gente precisa fazer a nossa parte. Deus faz a dele. E aí as coisas vão funcionando. E a rotina, só que a gente estava falando, Paty, ela é individual. Não adianta Uhum. comparar a minha rotina, por exemplo, eu adoro o JJ, adoro. Só, cara, a rotina dele, os passos que ele segue, os horários, é uma outra realidade. Ele é outra realidade. Primeiro, ele é homem, é outra realidade. Ele tem, né, muitos zeros na contas que eu não tenho. Ele passou por situações que eu não passei e tá tudo bem. Servir de inspiração, eu posso ser uma inspiração, você pode. Só que eu não posso ter essa comparação. E como você disse agora, dos 35 anos, Paty, também me preocupa, porque na verdade, acima dos 40, né, 40 a mais, eu também estava lendo sobre isso. As pessoas pensam assim: "Ah, mas eu já passei da idade". Aí vem todas as crenças, né? "Eu já tô velha para isso". E aí realmente se compara e diz assim: ah, então não tem mais jeito, não vou fazer mais nada. E aí dá aquela queda, né? Aquela baixa. Nós mulheres já temos isso um pouco de natureza, né? Os hormônios, a gente vai mudando, pré-menopausa, tudo isso. Mas ele tem um estímulo negativo das redes, né? Infelizmente, quando a gente não sabe usar, a gente se prejudica. Aí a gente se sabota, a gente deixa o que a gente precisa fazer, que a gente já falou antes, de lado. Porque diz assim, ah, não vai adiantar. E uma coisa, Paty, que a PNL ajuda muito nisso, né? Eu, como estudo e ensino também para os meus alunos, é uma programação que a gente precisa fazer. Quando eu sei exatamente o que está me sabotando, a minha crença, o que é importante para mim, eu reprogramo o meu cérebro. E não é de um dia para o outro. E isso exige da gente uma rotina de repetição. Uhum. Repetição. E aí você falou, ah, posso colocar um aviso no celular? Sim, posso. Eu posso ter o quê? Um estímulo quando eu levanto, que eu sei que eu tenho que fazer aquilo, está na minha frente. Eu uso os recursos ao meu favor. Se eu tenho um objetivo, eu uso as pessoas que estão próximas a mim e comunico a elas que eu quero isso, para que elas me ajudem. Você que é da nutrição, imagina alguém que quer fazer dieta, né? Precisa perder peso. E aí, não comunica para a família, né? Para as pessoas que ela convive, para os amigos. Ai, vamos numa festa, vamos mexer. Não, peraí, gente. Esse é o meu objetivo. E quem ama você, gosta de você, Vai te ajudar. vai te Uhum. ajudar, né? Uhum. Eu falo isso porque quando eu comecei como coach, os meus primeiros clientes eram de emagrecimento. Então eu tive assim casos muito legais, muitos resultados mesmo, né? E o resultado literalmente na balança. E era isso. Eu falei, com quem que vocês estão convivendo? Qual é o ambiente que vocês estão frequentando?
sabe, Paty? E entender que o nosso objetivo, por que que ele é importante? Essas pessoas que querem emagrecer, você tem muitos cases desses, elas não querem só por estética, Uhum. elas querem outras, a gente sabe, É outros outros benefícios, ganhos, né? Não é outros só colocar a ganhos. calça jeans, com certeza. Exato. Então, quando você tem essa consciência, você começa a fazer por repetição. E é uma reprogramação. O nosso cérebro, se ele não precisar ter trabalho, ótimo. Ele é preguiçoso. A gente tem que mandar o estímulo, a gente tem que estar consciente. Peraí, mas eu tenho que fazer todo dia. É igual ir hoje lá no Pilates. Eu falei, cara, isso eu não tenho que ficar questionando, eu não tenho que ficar, ai, será? Será? Pensando, negociando, né? É. Negociando. E aí, Paty, entra um ponto bem importante, é decisão, né? Você sabe que quando a gente decide, e aqui se eu puder deixar essa mensagem já, quando a gente decide, a gente corta algumas coisas e faz o que a gente realmente resolveu fazer, porque a gente entendeu que aquilo é importante, que aquilo vai me trazer resultado, que no final do dia eu vou estar o quê? Satisfeita, realizada, né? E não, deixa eu só tirar um negócio daqui e não cansada. Porque a pergunta que a gente tem que se fazer, tá, peraí, eu tô só me ocupando, eu tô sendo produtiva, eu tô realizando, tô mais próxima do que eu quero, tô próxima do meu objetivo. Eu tenho os meus objetivos, você também. E a gente sabe que ele não é de um dia para o outro. Exige muito da nossa capacidade de estudar, de buscar recurso, buscar pessoas que vão nos ajudar. Isso não é um trajeto solitário, como muitas pessoas pensam, né? Ah, mas eu vou fazer tudo sozinha. Não, não se iludam. A gente precisa de outras pessoas. Para que a gente possa ser produtivo, a gente também precisa de outras pessoas, precisa de outros recursos, né? Uhum. Então, isso, Paty, que você falou da questão das mulheres, principalmente, né? Chegarem a se sabotar, a ter comparação, eu vejo que ela mais enfraquece do que fortalece, né? E Então, essa ajuda tem que vir e vir de uma pessoa que pode realmente orientar, direcionar, né? E isso que tu mencionou no começo, né, a questão do relacionamento, da família, do trabalho, do esporte, Sim. eu gosto de comparar isso com a gente tem vários aspectos da nossa vida e que Uhum. eles vão flutuar ao longo da nossa carreira, né? Então, quando a gente engravidou e a gente estava ali nos primeiros, né, 2 anos, a gente tinha uma Exato. demanda e naquele momento a carreira talvez tenha ficado com 30% e a maternidade com 70%. Conforme Uhum. as crianças vão indo para a escola, a gente vai equilibrando 50-50. Agora chega na adolescência, a gente consegue já dedicar 70% para um lugar e 30% para o outro. E isso é uma coisa natural. Exato. Só que eu Uhum. percebo que nós, mulheres, dependendo do quanto a gente se conhece, ser mãe é ter eterna culpa, tá tudo bem, a gente vai para terapia para trabalhar e lidar com isso. E depois as crianças vão ter que ir também. Depois as crianças também. Mas quando a gente tem esse autoconhecimento, parece que esse fardo, essa Mais culpa leve. fica mais É leve. mais leve. Por- Uhum. Porque a gente encontra, tipo, não é só a Patrícia que pensa isso. A Aline pensa, a Renata pensa, a Carol pensa. Ah, tem várias mulheres na mesma situação que eu que já pensaram a mesma coisa. Então, Exato. isso dá uma tranquilizada, né? Desconforta a gente de certa forma, né? Traz ali para dizer, espera aí, eu não tô sozinha nessa, né? E tem uma coisa, pai, você falou adolescência, né? Também tenho filho na adolescência, né? Eu vejo que e isso foi difícil para eu entender também. Cada fase é diferente. E claro, a gente tem que entender que nós que temos filhos, a nossa vida se mistura também com as atividades deles. A gente precisa entender que, peraí, opa, eu não posso pensar numa agenda que é só minha. Tem a agenda da minha família. Eu hoje estava pensando num atendimento de um cliente e eu pensei, cara, eu acho que eu vou propor para ele fazer esse atendimento num domingo, porque eu pensei num método, uma metodologia para aplicar com eles. Só que antes de falar com eles, de propor, o que que eu vou fazer? Eu vou conversar com meu marido, porque eu sei que domingo é o nosso momento. Por mais que a gente tenha essa questão empreendedora, né, que o nosso trabalho tem essa flexibilidade, mas a gente precisa negociar. E a gente esquece esse detalhe.
Que não é olhar só para mim, ah, mas é uma Aline, mas a minha vida é importante. É, você vai se priorizar, sim, mas tem momentos que você vai ter que sim dedicar para tua família, dedicar para o teu negócio, para o teu funcionário, para uma capacitação, para qualquer outra atividade. Então, isso tudo exige negociação, né, Paty? Então, tem essa épocas da nossa vida e com isso a gente organiza a nossa rotina. Por isso que eu falei que antes lá a gente não pode pensar que é uma coisa engessada, que é para a vida toda. Isso vai mudar. E outra, quem garante que chega amanhã a Paty resolveu mudar de área? A Paty viu uma oportunidade, ela pensou, cara, isso aqui vai ser transformador na minha vida. Eu não quero mais continuar fazendo o que eu estou fazendo e tá tudo bem, né? Uhum. Nós somos pessoas que temos que gostar das mudanças também, né? E aí? Aí a Paty vai dizer, poxa, então com isso eu vou mudar toda a minha rotina. E aí a Paty entendeu que é legal, ela tem propósito com isso, ela vai começar a organizar tanto o que ela vai fazer todos os dias, os hábitos, vai organizar a agenda, quais os períodos que ela vai priorizar as atividades, enfim, todo o resto. Você entende que quando a gente tem a nossa realidade e tem o que a gente quer, a gente organiza a parte que eu digo que é a parte mais fácil, colocar no papel, colocar na agenda do Google, né? Mas isso primeiro tem que estar na nossa cabeça claro pra gente. É clareza, de novo é clareza, né? E aí eu Muito tenho legal. uma outra coisa que eu quero te Tá, perguntar, que é um dado do Sebrae, tá? legal. Esse dado me chamou muita atenção, Uhum, que é o seguinte: segundo as pesquisas do Sebrae com pequenos negócios, os negócios liderados por mulheres, 82% deles não têm planejamento estratégico, porque eles são negócios que começam por necessidade. Então, não é algo que eu planejei, criei um plano de negócio, desenhei estratégia, processo, não. Eu, sei lá, fiquei grávida, ou me separei, ou fui demitida, e eu preciso pagar minhas contas e comer, e eu sei fazer bolo, por exemplo, e agora eu viro referência no meu bairro de bolo e aquele negócio dá muito certo. E aí o que eles perceberam nessa pesquisa é que essas mulheres têm muita dificuldade de visualizar o crescimento do negócio. Porque como uhum, elas não sabem aquilo que tu falou, aonde eu quero chegar, é aquilo, estou conseguindo pagar meus boletos, então agora eu vou comprar uma batedeira melhor. Estou conseguindo pagar a batedeira, então eu vou fazer um puxadinho na minha sala. Como que tu tem trabalhado isso nas tuas uhum. mentorias? E daí, bem para o pequeno negócio, que talvez Sim, seja grande parte das pessoas que vai assistir depois também gravado. Paty, esse dado, ele é tão relevante porque a gente identifica duas coisas aqui. Tem a questão da necessidade e muitas vezes nós montamos negócios que nós temos essas dores. Então, Uhum. eu, por exemplo, na pandemia, montei um negócio de camisetas. Por quê? Porque eu identifiquei, eu nunca fui da área de moda, de comércio, nunca fui dessa área, exceto o comércio na construção civil, mas da área de moda não. Só que na pandemia eu identifiquei, poxa, eu gostaria de ter um look mais confortável. E eu pensei, cara, isso é uma dor minha. E eu fui buscar o que eu queria e eu não encontrava. Eu falei, então eu vou criar. E aí, claro, veio todo um trabalho de pesquisa, e-commerce e tudo mais, mas surgiu da minha dor, né? Outra, outra situação. Tem um talento. E aí, isso que é legal, quando a gente tá ali sem grana, que a gente tá perdido, a gente nem sabe por onde começar, a gente tem que pensar no que eu sou boa, né? Hoje, se eu puder falar com qualquer mulher, perguntar o que você é boa? Ah, eu sou boa em organização de armários. Cara, tem gente que precisa de organização de armários, né? Então, essas duas coisas, ou é uma dor que você tem, que você não encontrou e você faz a pesquisa, acredita que todas as pessoas têm, ou nasce do quê? Do que você é bom. E você precisa fazer dinheiro rápido. Aí, beleza. Fez, criou o negócio, começou com o recurso que tinha, porque às vezes muitas mulheres, até homens acontece também, não começam, mulheres principalmente, porque a gente gosta do tudo mais Tudo perfeito, né? Tudo isso. meio pronto. Eu falo, gente, nasceu pronto, nasceu morto. Então a gente vai, aquela história, né? Vai trocando a roda com o carro andando. Claro que a gente sabe que não é
não é o ideal, mas a gente vai ajustando. E aí, com os recursos que eu tenho, eu começo. E depois, eu já tive muitas clientes assim, no começo. O que que você precisa? Ah, mas eu não sei onde eu quero chegar. Ok, busca entender do teu negócio. Usa tua, digamos, faz pesquisas. O que que no mercado está se fazendo? Ah, mas ali eu vou olhar o concorrente? Sim. Existe uma prática de administração que é o benchmark. É ver o que que o meu concorrente ou da mesma área está fazendo e que eu posso também usar para o meu negócio e também crescer. Eu sempre digo, Paty, que existe mercado para todo mundo, né? Sim. Uhum, Porque tem muitas nutricionistas. Mas eu me identifico com uhum, a Paty. A Paty não é só porque ela é minha amiga, mas eu gosto da metodologia que ela trabalha, da forma que ela conversa. Ela também tem filhos, compartilhamos os mesmos gostos e isso gera, na PNL a gente fala de rapport, né? Essa uhum. sintonia, esse espelhamento. E isso faz com que as pessoas se relacionem melhor. Então existe um mercado para todo mundo. Então, quando você vê que o teu negócio, opa, peraí, vai começar a crescer, eu sempre oriento, busca te profissionalizar. Porque se você começa pequeno, já organizando, a probabilidade de sucesso e sim de um crescimento muito maior, de forma exponencial, ele é mais garantido, porque você já está fazendo certo, você está buscando o que precisa buscar, mesmo você sendo eu empresária. E aí, de novo, entra a nossa agenda, né? Para que a gente possa implantar tudo que a gente está aprendendo para o nosso negócio, a gente precisa ter uma organização, precisa dedicar um tempo. E muitas vezes, outras mulheres que você encontra nesse caminho, o Sebrae, como tem o Sebrae delas, né? Eu já tive a oportunidade de fazer workshop para elas também, da área de produtividade. Muitas iam com filhos, e lá elas acabam trocando, tendo network. E assim, Paty, ó, não é desculpa. Ah, mas eu não conheço ninguém. Ah, mas eu não tenho acesso ao Sebrae. Gente, hoje todo mundo tem um celular. E a gente não precisa se iludir que tudo que eu preciso aprender é pago. Tem muita coisa gratuita. Entra E aqui no Instagram boa, da muita coisa Paty. boa e muita coisa Exato. gratuita. Uhum, Paty, e isso é a gente saber também selecionar. Porque eu vejo hoje tem muito conteúdo raso. Tem muita coisa que as pessoas não ensinam, né? Mas tem muito conteúdo que, assim, ó, é fantástico. Eu agora vou voltar a fazer as minhas lives para um projeto que eu estou desenvolvendo. Mas antes eu fazia live 5 horas da manhã. Tinha gente 5 horas da manhã aprendendo sobre gestão do tempo, fazer rotina, pensar em planejamento, enfim, tudo. Cara, é uma verdadeira aula, né? Vai no uhum, YouTube, tem conteúdos assim, ó, riquíssimos. Então não é desculpa. Existem muitas plataformas, o próprio Sebrae tem muita coisa. Eu já trabalhei para cooperativas de crédito. As cooperativas têm área de educação dentro uhum. das suas, né, do site, enfim. Então, quando você percebe que, opa, peraí, eu posso ir mais. E aqui tem uma situação que a gente não pode descartar. A gente precisa buscar pessoas que nos orientem. De novo, não fizemos nada sozinhas. Nada. A gente precisa de apoio. A gente precisa sim de um mentor, a gente precisa de um coach, precisamos de um treinador. A gente precisa de uma pessoa que expanda a nossa consciência, a nossa percepção das coisas. Porque se eu tô só no meu mundinho, como você usou o exemplo de fazer bolo, eu adoro culinária, né? Bolos principalmente. Eu falei, tá na minha lista dos sonhos, mas ainda não é a minha prioridade. Mas eu quero fazer confeitaria. Eu me arrisco, né, Paty? Assim. E, cara, eu tenho que buscar alguém que faça, um especialista, sabe? Alguém que esteja no nível Que já acima do meu. trilhou aquele caminho que tu E já pretende trilhar. percorreu. Uhum, Exato, já percorreu esse caminho. E a gente falou antes sobre os livros, os vídeos, é o ambiente que a gente frequenta. Aí tem essa questão também. Aonde que eu estou indo? Será que eu estou participando só das reuniões de família e nada contra quem gosta, tá? Com os parentes, enfim? Ou eu estou só num grupo de amigos que dali não sai mais nada? Às vezes é só aquele assunto de sempre. E tu sabe, Paty, que nesse caminho eu já vi isso de clientes meus e isso acontece comigo também. Você começa a perceber que aquele ambiente não te não faz mais favorece sentido. mais, não Uhum, faz mais sentido. uhum, Então, o primeiro passo é buscar assim se aperfeiçoar, é buscar ajuda. Não é desculpa, porque eu não tenho dinheiro. Ah, mas eu não tenho tempo. É de novo aquela meia hora. Todo dia, se você uhum. faz meia hora, todo dia, 1 hora por dia,
de estudar e buscar melhorar o teu negócio numa visão do todo. Porque o que acontece? A pessoa, quando monta o negócio, ela é a técnica, né? Eu falo que é o técnico. Ela sabe fazer bolo, mas ela não estudou gestão, né? Uhum. Não estudou gestão. Perfeito. Então, ela precisa de alguém que entenda de gestão, para que ela olhe, opa, eu não preciso só pensar em produção, mas eu tenho que pensar no estoque, eu preciso pensar no financeiro, como eu vou divulgar esse meu produto, se eu posso delegar, que eu preciso de ter outros braços. Então, essa visão e visão de crescimento, né? Ah, mas a Aline, ela só vai querer só fazer na cozinha dela, será? Quando ela vê que aquilo que ela está ofertando, e esse é um ponto muito importante do negócio, que ela está ofertando, alguém deseja, serve alguém. Porque o nosso trabalho, Paty, no final do dia, é servir. A Isso. gente vai servir alguém. E a gente tá ali para atender e ajudar numa dor que alguém tem. Esse é o nosso trabalho. A gente se ilude de, eu vou só fazer o que eu gosto. Gente, não, não existe isso. Ah, eu vou fazer o que eu amo. Gente, é muito sim, é inspiração, mas tem transpiração. Tem muita coisa que nós, empreendedores, a gente odeia fazer. Por exemplo, coisas da contabilidade. Quem que gosta? Muita gente não Só o gosta. contador. Só o contador. Contador adora. E ainda bem que a gente tem um contador. E aí a gente tem que entender que eu não vou ser uma pessoa generalista, mas eu preciso entender um pouco, porque faz parte do meu negócio. Eu não vou deixar de ser a técnica, mas alguns conhecimentos eu preciso ter. E não tô ganhando nada para divulgar o Sebrae, nem você, mas assim, ó, nessa questão, o Sebrae nos ajuda muito, e Para quem enfim, está tem começando outros. e não tem capital de investimento, é um Exato. excelente hub de aprendizagem. E um outro também que você falou lá no começo da nossa conversa, o associativismo. É. Eu vou Uhum. te falar que o associativismo, me desenvolvi muito estando lá. Não só as competências que eu adquiri, né? Não só aprender mais, entender como eu posso desenvolver meu negócio, mas principalmente, né? A rede, o crescimento, quando você está lá, você começa a entender que o teu negócio, ele é importante. Você começa a ter outras ideias. É uma expansão de consciência, né? O associativismo nos ajuda muito. Eu falo que o associativismo, no núcleo principalmente, ele é um local para que você treine, que você, enfim, né? Você pratique e divulgue o teu negócio, né? E às vezes, para quem é mais tímido, mais introspectivo, é um espaço Uhum. seguro para dar os Seguro. primeiros passos de apresentar, de fazer um pitch, de É, apresentar o seu negócio, de se desafiar para uma rodada de negócio, né? Porque é. para quem nunca fez, ou para Sim, quem é mais introspectivo, e é tímido, um né? grande desafio sentar numa rodada de negócio e apresentar o seu negócio em até 1 minuto, né? Não é. Menina, Precisa, até hoje, precisa estar depois bem que a gente. ensaiadinho. Não, e até hoje, a gente com tanta, né, digamos, aí já de estrada, até hoje isso deixa a gente um pouquinho, né, desconfortável. Claro, a gente está sobre olhares, Diferente. avaliações, Uhum. avaliações, as pessoas despertam interesse, quem é essa pessoa, né? Mas o associativismo me ensinou não só essas competências, mas principalmente liderança, entender o contexto que eu estava, que a minha empresa podia estar também, e conhecer outras pessoas. A gente fala que o associativismo, ele além do negócio, né, vai além, né? Vai para as amizades, vai para outros tipos de relações também. E só fortalece. Então, também é um ambiente que nós, aqui, as mulheres que estão assistindo, que elas, se não conhecem, se desafiem a conhecer. Com certeza vão ser picadas. É, Não é? Vão ser perfeito. picadas. É bem gostoso. Aline, a gente está chegando no fim, passou muito rápido, né? Nossa, Queria, queria que tu deixasse uma mensagem, né, final para quem está buscando aí olhar para sua produtividade, onde que as pessoas podem te encontrar, se quiserem conversar um pouquinho mais contigo sobre esse assunto, e aí a gente vai encerrando aqui o nosso bate-papo. legal. Paty, para que a gente possa terminar, eu gostaria de deixar três perguntas, assim, né? Primeiro, que a pessoa saiba onde ela está hoje. E isso faça com a ajuda de um papel. Parece assim, hoje tem tanta coisa tecnológica, mas, gente, eu tô aqui, ó,
anotando Aí você vários também teve, ó, pontos. vários. Eu Eu tenho vários anoto caderninhos. tudo. Eu gosto que eu vou anotando. Ah, você falou de porcentagem. Eu me lembrei de um negócio que eu preciso, já anotei. Então, anote. Primeira coisa, onde você tá? Coloca, tô isso, hoje eu sou isso e tal. Aí depois você pensa, ok, estou aqui. Onde eu quero chegar? Por exemplo, daqui 3 meses. Não precisa ser daqui um ano, não. Não precisa ser um planejamento de longo prazo. Mas daqui 3 meses, o que que eu quero? Seja um pequeno negócio ou que já esteja um pouco estruturado, né? E ok. Então, quais. E a terceira pergunta: quais os primeiros passos? O que eu posso fazer hoje? A gente se ilude achando que só o grande é que vale. E não, é o primeiro passo. Hoje, quando eu terminar essa live, eu vou escrever isso: onde eu estou, onde eu quero chegar daqui 3 meses, por exemplo, e qual vai ser meu primeiro passo. Ah, a Aline falou sobre livros, então eu vou buscar um livro da minha área. Vou buscar um podcast da minha área. Ah, vou procurar lá uma associação para eu ver quando tem reunião, o que, que eu posso participar. E aí, a palavra mestra aqui, executar. Eu já tenho os primeiros passos. Execute. Coloca na tua agenda como um compromisso. Ah, mas eu não estou cuidando da minha saúde. Que seja a tua saúde. Coloque como um compromisso. Você se compromete com outra pessoa, assim como eu me comprometi com a Paty. Eu estava neste horário que a Paty me pediu. Aqui, eu me comprometi. Coloque e cumpra. Porque quando você não cumpre, o nosso cérebro entende: ah, ela nunca faz mesmo, então não vai ser dessa vez. Nós mesmos somos os nossos próprios sabotadores, nós mesmos não temos palavra com a gente mesmo, só com os outros. Então, primeiro compromisso é com você. É isso que eu digo. E eu faço isso para mim todos os dias. Passo por isso e eu acredito que vai valer a pena. É o primeiro passo. Depois, o resto é só uma continuidade, Muito né? bem, muito obrigada. Foi um papo maravilhoso, excelente. Sim. O meu arroba tá aqui, né, Paty? Então, Tá, ali for oficial, qualquer coisa pode mandar um direct. E eu sempre sou eu mesmo ainda que respondo. Então, pode me procurar que vai ser um prazer. muito, muito obrigada, gente. Uma excelente semana aí, finalzinho de julho, né? Voltando às aulas, hoje todo mundo voltando para a rotina e começar então usando essas dicas que a Aline trouxe para a gente mudar nossa realidade. Aline, um beijo Obrigada, grande, amiga. muito obrigada e Beijo. até mais. Sucesso. Tchau, tchau, Sucesso gente. sempre para você. Tchau. Para nós, beijo. Beijo.